vez de Maria Fatorelli, da Auditoria Cidadã. Olá, doutor Eugênio Aragão, eu sou Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. O senhor deve se lembrar que em 2010, quando foi encerrada a CPI da dívida na Câmara dos Deputados, os relatórios foram entregues ao Ministério Público. Apesar de ter sido formado um grupo, não houve, assim, aquela força-tarefa e nenhuma ação chegou a ser ajuizada, apesar dos inúmeros indícios de ilegalidade, legitimidade, até fraudes indicados pela CPI. Hoje estamos aí com um enorme pacote de medidas, todas elas justificadas pela necessidade de pagar essa dívida nunca auditada. A emenda constitucional 93, que aumentou a DRU para 30%, a emenda constitucional 95, que criou um teto para todas as despesas primárias por 20 anos, para sobrar mais dinheiro para a dívida, privatizações, contra-reforma da Previdência, etc. Eu queria que o senhor comentasse a importância, a necessidade de avançar essa pauta no Ministério Público, de avançarem essas investigações e de parar essa sangria da dívida, que está engessando o Brasil, um dos países mais ricos do mundo, aí nesse retrocesso inaceitável. Muito grata. Um abraço. Sim, eu acredito que nós falhamos. Naquela época, inclusive, eu era o coordenador da 5ª Câmara, onde esse grupo foi estabelecido, e acredito que a gente poderia ter ido mais longe. Foi um grupo de trabalho que se debruçou sobre a dívida e realmente a documentação era extremamente extensa, né? Há alguns fatores que merecem uma investigação muito séria, que foi principalmente a assunção da dívida privada pelo governo brasileiro no exterior através da emissão dos chamados Bradys, isso na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então, muito da dívida pública brasileira, na verdade, é uma dívida privada publicizada, né? Foram emitidos títulos para permitir que essas empresas continuassem captando recursos no exterior, elas que estavam super endividadas, tá? E isso, evidentemente, aumentou enormemente vamos dizer, o patamar da dívida, mas também os juros que têm sido altíssimos, né, para remunerar esses débitos do governo brasileiro. Me parece, sim, é uma questão central a se investigar. Eu me lembro que na época em que o grupo de trabalho foi instituído, havia um grande receio de desestabilização do mercado por conta de uma ação mais contundente do Ministério Público. Eu acredito que isso também foi vamos dizer, um móvel para frear um pouco essa atuação. Mas, do ponto de vista do patrimônio público, não há dúvida nenhuma, pelo aquilo que foi levantado na CPI, que nós estamos sendo lesados há muito tempo. E, claro, no momento em que você começa a adotar políticas inclusivas, passa a ser um Estado que produza sistematicamente políticas públicas, é um Estado que exige que os investimentos sejam maiores, né? O questionamento sobre este volume da dívida e sobre o volume dos recursos que nós destinamos para o pagamento dessa dívida passa a ser realmente uma questão central, né? E me parece que essa foi talvez uma das razões até do golpe que nós sofremos, né? Sabia-se que esse tipo de governança, que era uma governança para aumentar o espaço da sociedade, para fortalecer direitos, garantir a inclusão, fatalmente, em algum momento, ia esbarrar no teto de investimento. E no momento em que a gente esbarrasse no teto de investimento, ou seja, o orçamento começasse a sofrer com excesso de gastos e começasse a comprometer o superávit primário, né, a gente começaria fatalmente a questionar essa parte do bolo do orçamento que é destinado para as dívidas e querer utilizar pelo menos parcela dela para investimentos. Investimento em infraestrutura, investimento em educação, investimento em saúde, né, investimento em habitação, né, que são muito mais importantes do que o pagamento dos rentistas. Mas é curioso que esses rentistas são tão poderosos nesse país, mas tão poderosos, que no momento em que o risco disso aparece, eles têm o poder suficiente de virar um próprio governo legitimamente eleito e mudar as regras do jogo, né?
Então, o risco é muito maior do que apenas um dano ao patrimônio público. É a nossa qualidade de governança que está em jogo, nossa democracia que está em jogo. Porque, vejam vocês, a CPI não conseguiu nem sequer do Banco Central a lista de quem são esses rentistas no Brasil. Sabe-se que eles não passam de 5 dezenas de investidores. E a gente não sabe quem são essas pessoas que estão dividindo entre si, seja pessoas jurídicas, fundos ou pessoas físicas, que estão dividindo entre si essa parte do leão do orçamento da União. O Michel Temer está aí, então, para pagar a dívida. Ele foi colocado aí para pagar. Com certeza, e reduzir os investimentos.